Como começar a ler a Bíblia? Se você caiu nesse vídeo é porque você quer ler a Bíblia e porque você entendeu a importância aí de meditar na palavra, de viver a palavra. E hoje eu vou contar aqui o meu relato de como eu comecei, a fazer leitura da Bíblia, de viver essa prática e como ela transformou realmente a minha vida. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o relato da minha conversão, que eu realmente conheci Jesus, tive um encontro com Jesus na casa dos meus 20 e poucos anos, mas desde a infância a minha mãe já tinha o costume de levar a gente para a igreja, então eu já visitava e tudo mais. E na época da minha adolescência, eu lembro que eu devia ter mais ou menos uns 12 anos, uns 13 anos aí, eu sozinha ia para o estudo bíblico de uma igrejinha que tinha perto da minha casa, e eu ia lá com a minha Bíblia, com um caderninho, e o pastor lá ia ensinando a Bíblia, e eu ia fazendo as minhas anotações, então eu já comecei a adquirir uma paixão ali pelo estudo da Bíblia bem nova. E eu sempre tive o costume de escrever e de ler. A leitura sempre esteve muito presente na minha vida. Mas a Bíblia em si, eu lembro que, como muitas pessoas, eu sempre tinha dificuldade de entender, as palavras em si, porque tem traduções que são realmente mais difíceis de você ler. E eu também tinha essa dificuldade. Mas aí eu fui crescendo, crescendo. Quando eu tive meu verdadeiro encontro com Cristo, eu lembro que como foi o relato da minha conversão, se você não viu, assista o vídeo que eu vou deixar aqui sobre como foi meu encontro com Cristo. Mas eu lembro que foi durante a semana. E essa minha amiga que orou por mim, para eu ser aceita por Jesus, vamos dizer assim, ela estava na minha casa, no meu quarto, e a gente orou, eu aceitei Jesus. Jesus me aceitou, E eu lembro que ela falou assim: agora você vai para uma igreja, você procura uma igreja e tal, para você fazer parte, de um ministério. E eu falei: tá, eu fui para a igreja dela, e eu lembro que passou algum período, eu já indo na igreja, me deram uma oportunidade. Era uma igreja bem pequenininha, que é pentecostal, Assembleia de Deus tem o costume de se dar oportunidade, para as pessoas que estão ali no ambiente. E me deram a oportunidade. Eu lembro que eu não sabia o que falar, eu não sabia nada, eu não sabia nada. E eu lembro que essa minha amiga falou assim: abre a Bíblia, lê um salmo, mas nem salmo eu sabia o que era. Então, assim, eu não sabia o que falar. E eu lembro que aquilo foi um domingo e eu fiquei tão assim, mal, falei, poxa, podia ter lido alguma coisa, eu não sabia nem o que ler, eu não sabia nem o que falar para colaborar ali com o culto. E eu lembro que no outro dia eu falei assim: eu vou comprar uma Bíblia, e eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, e eu falei assim: Deus, eu assumo esse compromisso de ler e estudar a Bíblia, e eu nunca mais vou negar uma oportunidade. E assim aconteceu. Eu lembro que na segunda-feira eu comprei uma Bíblia que eu tenho até ela hoje, uma Bíblia bem pequenininha, e eu comecei a ler a Bíblia, E assim, eu vim crua, 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 eu não sabia nada. E eu lembro que eu pesquisei na internet, assim, resumo da Bíblia. Tipo assim, eu queria ter uma base para eu saber por onde começar. E eu lembro que eu baixei ali um PDF dando um contexto do início, Desde hoje eu sei explicar, que era o começo da criação ali, aí vindo das tribos até lá o finalzinho mesmo, de Atos ali, da igreja primitiva, falando sobre Apocalipse. Eu lembro que eu baixei um PDF, que eu não vou saber agora onde está esse PDF, se eu vou conseguir encontrar na internet, mas era um PDF assim bem fácil de entender. E eu lembro que eu li aquele PDF para eu poder ter um contexto. Tendo essa base aí, de por onde começar, eu já sabia mais ou menos como que era a história, desde a criação e tudo mais. Aí eu falei assim, eu pensei assim, cara, por onde eu começo agora? Eu começo lá no Gênesis, ou eu começo por algum outro livro? E eu lembro que eu também pesquisei na internet pessoas dizendo assim, indicando por onde começar a ler a Bíblia, como eu estou fazendo com você aqui nesse vídeo. E eu lembro que a pessoa me indicou começar pelas cartas de João, que as epístolas, primeiro João, segundo João, terceiro João, depois Efésios, e foi o que eu fiz. Então, ao invés de começar lá pelo Gênesis, pelo início da criação, eu comecei pelas cartas. Como eu já sabia, sobre Jesus, que Jesus tinha vindo nos salvar, justamente porque quando eu era criança, eu frequentava uma igreja Assembleia de Deus, então eu sabia, do mínimo, da Arca de Noé, coisas que crianças aprendem, eu sabia mais ou menos. Então eu comecei pelas cartas de João, 1 João, 2 João, eu comecei a ler essas cartas, depois eu pulei para Efésios. Então eu te aconselho a fazer isso também, esse foi o meu relato, mas foi algo muito bom para mim começar pelo livro de Efésios, Eu li os livros de João, depois eu pulei para Efésios, porque Efésios em si, ele é uma carta que fala sobre muitas coisas relacionadas à sua vida. Fala sobre família, sobre filhos, sobre casamento, sobre igreja, sobre comunhão. É uma carta assim que Paulo, que escreveu essa carta, ele escreve para a igreja.
Ou seja, essa carta aos Efésios, ela é para mim e para você, né? Então é uma carta que dá muitas instruções sobre como agir, como se comportar, o que fazer, o que não fazer. Então eu absorvi muito essa carta aos Efésios. E eu lembro que eu sempre tive uma dificuldade também de ler e entender, né, a tradução. Eu lembro que a minha primeira Bíblia foi a tradução Almeida corrigida, né? E eu lembro o que eu fazia. Eu pegava o meu celular, porque eu sou muito boa ouvindo, né? Eu sou auditiva. Então, o que eu faço? O que eu fazia na época? Eu pegava o meu celular, eu baixei o aplicativo da Bíblia, numa tradução chamada NVI, que é na nova linguagem, né, internacional. E eu lembro que eu botava no fone de ouvido a Bíblia em áudio. E aí, aí eu botava ali, por exemplo, o livro de Efésios. Aí eu ia para o trabalho com o fone, ouvindo o livro de Efésios. Aí eu ouvia tudo, prestava atenção àquilo que quando eu dava uma viajada, eu voltava. Então eu ia ouvindo a Bíblia em áudio, para eu poder ter um contexto do livro. Aí depois que eu tinha um contexto do livro, eu pegava a minha Bíblia, eu ia lendo na minha tradução Almeida e eu ia anotando. Eu lembro que uma característica que eu até te aconselho é você fazer anotações. Pega uma Bíblia, tem Bíblia até que tem espaço para anotações, que é a minha Bíblia atual, ela tem espaço para anotação, mas a minha primeira Bíblia nem tinha, eu ia rabiscando ali mesmo. Então as dúvidas que eu tinha, e eu circulava e eu escrevia ali a pergunta, né, a dúvida que eu tinha, né, por que dessa forma, por que assim, o que significa essa palavra? E aí as palavras que eu não conhecia, eu ia lá, buscava lá no dicionário, né, do Google mesmo, sobre o significado, sobre o contexto, e assim eu ia estudando, ia rabiscando a Bíblia. Minha primeira Bíblia é toda rabiscada, porque eu fazia muito isso. Aí eu concluía um livro, aí depois eu pulava para outro. Aí a mesma coisa, o livro de Ruth, por exemplo, é um livro que tem 4 capítulos. Eu já li centenas de vezes, centenas não, mas eu já li dezenas de vezes, com certeza, porque é um livro muito curtinho, é um livro histórico, muito prazeroso de ler. Mesmo que você tenha dificuldade em ler a Bíblia, se você ler esses livros históricos, se você ler o livro de Esté, se você ler o livro de Ruth, são livros muito bons aí que contam histórias, né? Livro de Neemias, são livros legais para você ler uma história mesmo. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história do começo ao fim. O livro de Esté é uma história de começo ao fim. Se você gosta, por exemplo, Jéssica, eu gosto muito de ler romances, né? Eu pego um livro ali e eu vou ler ali uma história, né, de ficção. Então você pode ler esses livros, o livro de Esté, o livro de Ruth, são livros que contam uma história mesmo do começo ao fim, são livros históricos. Então vai te fazer você entender que a Bíblia não é tão pesada assim de se compreender. E eu lembro que o livro de Ruth, de Esté, é a mesma coisa. Eu botava no áudio, no meu celular, né, para ouvindo. Eu ouvia. Depois que eu acabava de ouvir, eu pegava minha Bíblia e eu ia ali anotando. Depois, né, que eu já tive aí, né, essa apresentação à Bíblia, eu comecei a ler. E a Bíblia, assim, gente, ela é um livro, ela não é só um livro, sabe? A Bíblia não é só um livro. A Bíblia, ela realmente a palavra de Deus, é algo muito espiritual. Se você começar a ler a Bíblia, é diferente de você ler um livro comum. Você pode fazer prova disso, você pode testar. A Bíblia, ela te transforma. A Bíblia, ela te transforma. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, conforme você vai lendo a palavra, entendendo que existem ali princípios para você seguir, e você vai seguindo esses princípios, a sua vida ela começa a se transformar. Você começa a se transformar. Coisas que às vezes eram muito valiosas, passa você a entender que aquilo ali, o verdadeiro valor não está naquilo ali. Algo que às vezes te machucava muito, que te feria muito, você começa a enxergar de uma forma diferente. Alguém que te feriu, você consegue perdoar, você consegue compreender. A Bíblia, ela te transforma. Por isso que ela é um livro para ser meditado e vivido, né? Porque quando você começar a ler a Bíblia, o que você tem que entender? Eu preciso ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela é a palavra do meu Criador, daquele que me criou para um propósito. Né? Então você lê a Bíblia e todos os princípios que estão ali você passa a seguir. Passa a seguir. Então, assim, você lê a Bíblia, você pega o contexto que está ali, porque tem muitas questões na Bíblia, as pessoas até criticam muito, mas isso aqui é muito retrógrado, isso aqui é muito antigo. A gente precisa entender que tudo que está ali na Bíblia foi muito importante para um povo, né? Que a Bíblia em si, ela conta a origem aí do povo judeu, né? Do povo de Israel. Então,
muitas coisas ali você tem que entender que fazia parte da cultura da época, fazia parte daquele povo, eram direções que Deus dava para aquele povo. Só que daquele povo veio Jesus, né? E Jesus é o nosso maior exemplo. E tudo que Deus deixou para o povo seguir é o mesmo Deus que nós seguimos. Em Cristo, nós somos filhos por adoção, né? Então, nós também somos descendentes de Abraão, que é a linhagem do povo judeu, né, que vem de Abraão. Nós somos filhos por adoção de Abraão. Então, assim, quando você lê algo ali na Bíblia, isso aqui era para aquele povo, tá? Mas isso aqui foi algo que Deus deixou. Isso aqui eu posso aplicar na minha vida hoje? Vai ser bom para a minha vida hoje? Então você aplica para a sua vida hoje. Claro que existem princípios que, independente da época, se foi para aquele povo ou hoje, né, ou não, são princípios que ultrapassaram gerações, povos, nações, né? Então, assim, existem princípios bíblicos que são válidos até hoje. Ah, Jéssica, mas eu não quero fazer isso, não quero praticar. Então você precisa exercer mais a questão de ser um cristão verdadeiro. Porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Então, não é um amor cego, é um amor com entendimento. Tá? É um amor com entendimento. Então, se o pai me deixou isso aqui para eu seguir, eu vou seguir, porque o pai sabe o que é melhor para mim. Entendeu? Então, assim, a Bíblia ela é muito profunda. Você precisa apreciar, precisa não ter a Bíblia como algo ruim para sua vida, mas algo positivo. Então, se você está na dúvida aí de como começar a ler a Bíblia, pega uma tradução que seja boa para você, que seja agradável. Eu aconselho, se você está começando, a tradução NVI ou NVT, que são versões muito boas. Se você quiser fazer isso que eu fiz, de botar o áudio primeiro, de ouvir o livro inteiro primeiro, depois parar para escrever, você faz isso. É legal também você que está aprendendo, está começando a ler a Bíblia, né? Ou você que já sabe ler a Bíblia, mas quer ler mais, é ter um compromisso de ler todos os dias. O dia que não der, né, no outro dia não desiste, porque se você tem um compromisso de fazer uma leitura bíblica todos os dias, você vai fazendo todos os dias. Ah, mas esse dia que não deu, então eu vou abandonar. Não, no outro dia você continua. Tá? A Bíblia não é um livro para ter um peso em você, uma carga para você carregar. Não, é um tempo de comunhão que você tem com Deus. A Bíblia ela vai te abençoar muito. A Bíblia ela nos enraiza. Se você é um cristão e você não tem comunhão com a Bíblia, você não tem costume de ler e viver a Bíblia, você está sendo um cristão errado, né? Então, a vida do cristão é ter comunhão com Deus, é ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia é o que te aproxima de Deus, é o que te aproxima da verdade. É a Bíblia que faz com que você consiga ouvir a voz de Deus. Porque Deus ele fala através da palavra. Então, se você não lê a Bíblia, você não vai ouvir a voz de Deus, tá? Então, faça isso. Tenha os seus momentos de leitura. Se você lê no ônibus, se você lê na Bíblia em áudio no carro, se você lê quando está na academia, o que for, continue essas leituras, mas saiba que é muito importante você parar um momento também para ler, para escrever, para anotar, porque a Bíblia se renova, né? As palavras elas se renovam, e eu tenho certeza que vai ser muito positivo para a sua vida, porque a Bíblia é um livro que eu me apaixonei pela Bíblia, eu sou apaixonada pela Bíblia, eu amo ler a Bíblia. Todas as vezes que às vezes eu tô assim, mal, eu não consigo ler a Bíblia, não tô conseguindo ler a Bíblia, e aí eu fico um tempo sem ler, mas quando eu pego, eu falo assim, por que eu não estava lendo? Porque é tão bom, é tão prazeroso. Ou às vezes eu calculo assim, eu vou ficar aqui 15 minutinhos. Aí de repente passa os 15 minutinhos, eu queria tanto ter mais tempo para ficar aqui. Então a Bíblia ela é algo assim, que vai transformar a sua vida, tá? Então se você está querendo ler a Bíblia, começa já. Se você já é um cristão e ainda não entendeu a importância da Bíblia, entenda, seja apaixonado pela Bíblia, busque conhecer a Bíblia e viva a Bíblia, porque Tiago ele fala que aquele que sabe, conhece, mas não pratica, né, não adianta. É como um homem que se olha no espelho e quando sai, esquece o que viu, esquece o seu próprio reflexo. Ou seja, a gente tem que viver a palavra. Tudo que você for lendo, que você for aprendendo, você põe em prática. E a tua vida, ela com certeza, ela vai ser transformada. Por quê? Porque você vai ser transformado. Quando você se transforma, tudo ao teu redor se transforma, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, se você gostou, deixa um like aqui e já se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos aí que eu vou postando, tá bom? Eu desejo para você muita paz, muitas bênçãos de Deus, que a sua casa venha ser um lar cheio da presença de Deus. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu respondo, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau, até a próxima!